E se a história de Noé não for aquela que você pensava? E se o castigo que você acha que Deus deu à humanidade na época do dilúvio de Noé não é exatamente como você pensa? Hoje eu vou te contar uma história de Noé com as profundezas da Torá e da Cabala, que eu, assim como eu estudo, eu entendo. Você vai saborear segredos que com certeza nunca ouviu na sua vida para o seu sucesso. Porque se você entender, isso não vai ser uma história bíblica de milhares de anos atrás, isso também, mas eu vou explicar. Levar, se você quiser, ferramentas práticas para a sua vida de hoje, no nível emocional, espiritual, até mesmo financeiro, até mesmo emocional, vincular. Isso pode mudar a sua vida e a sua perspectiva de vida em muitas áreas da sua vida. Impressionante. É importante entender que ao estudar Torá, como já comentei em meus vídeos, isso é fundamental. O que eu tento fazer é transmitir o que se chama em hebraico Torat Haim, que significa Torá da vida. O que é Torá da vida? Ao estudar Torá, não estamos estudando algo que ocorreu em um momento da história. Com certeza aconteceu, obviamente, se você acredita na Torá, aconteceu. Mas o tempo todo é ver o que Deus quer de nós através dessa história, não através dos personagens da Bíblia. Ou seja, obviamente, quando alguém estuda a Bíblia, se diz em hebraico, Shivim Panim La Torá, a Bíblia, ou seja, cada história, por exemplo, que alguém estuda na Bíblia, na Torá, tem 70 faces. O que significa 70 faces? Como você olha para um diamante e este lado é real, mas se você girar, esse outro lado também é real. Ou seja, é preciso entender que além da história que a gente estuda o que Deus quer para nós. Para cumprir nossa missão na vida e, portanto, levar este mundo à sua melhor versão. Impressionante. Antes de continuar, quero dedicar exclusivamente esta aula com muito carinho para a libertação de Ron Ben Tamara Noah. Ron está sequestrado por Veren Assa, a princípio está em Gaza e está sequestrado por pessoas muito cruéis do Hamas. Portanto, pedimos e agora te convido para que todos façamos uma oração. Obrigado que, se Deus quiser, tanto Ron quanto todos os sequestrados e sequestradas que estão na cidade de Gaza ou onde estiverem, sejam libertados. Que em breve, sãos e salvos, cheguem às suas casas, sãos e salvos, completos em todos os sentidos. Junto com a vitória total do bem contra o mal de Israel, contra esse grupo terrorista tão perverso e tão cruel, que seja em breve, com a ajuda de Deus, nosso Criador, pelo amor ao povo de Israel e à humanidade, se Deus quiser. E digamos amém. Muito bem, muito bem. Então, vou te explicar um pouco. Se você quiser também dedicar uma aula, você tem aqui na descrição do nosso vídeo tanto a possibilidade de fazer parte da minha comunidade. Isso é um link, um enlace ou outro enlace para dedicar exclusivamente aulas, que de alguma forma eu dou voz ao que você quer. Por exemplo, você quer que uma amiga sua se case e quer dedicar uma aula para ela, que eu diga o nome dela e façamos uma bênção para o sucesso dela e da família. Se Deus quiser, este é o lugar. Você entra no link e escreve lá. Ele pergunta o que você quer dedicar, ou se, por exemplo, você precisa de um novo emprego ou quer sucesso nos seus estudos, ou quer dizer, ou quer presentear um amigo ou uma amiga pelo aniversário, uma aula dedicada exclusivamente, este é o lugar. Aqui na descrição do vídeo você tem a possibilidade de dedicar vídeos exclusivamente como você quiser. Também pode fazer parte da minha comunidade, Israel High, que é uma comunidade espetacular, onde quem tem a assinatura tem acesso a cursos, temos encontros incríveis na internet. Você tem o meu número comunitário do WhatsApp, onde pode fazer perguntas, pode se conectar comigo. Realmente, na comunidade, somos vários especialistas que se dedicam a diferentes temas, a diferentes áreas, cada um com sua especialidade. Ou seja, é uma comunidade espetacular, pujante, com muita ação do bem na terra de Israel. Para, se Deus quiser, o sucesso de todos. Vamos continuar com o que falávamos antes. Você conhece a história de Noé? O que sabe sobre ela? Vamos contar a história que geralmente é conhecida, que é na época de Noé. Pouco tempo depois da criação do mundo, não muito longe da criação do mundo, Noé vivia em uma geração que, infelizmente, muita gente, quase toda a humanidade, estava em um nível ético e moral muito baixo. Havia sérios problemas de ética, faziam coisas muito negativas.
Por isso Deus decide castigar quase toda a humanidade e basicamente apagar a humanidade do mapa. Exceto Noé, sua família e alguns animais que entraram na arca, depois a partir de Noé, sua família e os animais na arca. A humanidade continuou depois no futuro, ou seja, depois de terem sido salvos dele, do grande e famoso dilúvio. Muito bem, isso geralmente é o que se conhece. Muito bem. Vamos tentar agora aprofundar, quero que a gente aprofunde um pouquinho. O que aconteceu ali de verdade? O que significa que Deus castiga quase toda a humanidade com um dilúvio? O que significa música? Vamos entender, e eu acho que se você entender isso, se você quiser, isso pode te mudar, como eu te disse no começo. Sua vida, sua perspectiva, seu mindset, sua forma de ver a vida, impressionante. Ouça atentamente. Obrigado por assistir ao vídeo. De alguma forma, quando a gente pensa do jeito que eu te contei a história, a gente de alguma forma entende. As pessoas fizeram coisas negativas. Deus fica bravo e do céu castiga a tal humanidade. E basicamente a tal humanidade quase é apagada do mapa. Muito bem, agora vamos abordar esse tema um pouco mais profundamente. É preciso entender. Pense na lei física da gravidade. O quê? A gravidade é uma lei física? Se você pega um objeto e o joga, basicamente esse objeto cai. Ele não cai porque Deus de repente quis que ele caísse. Deus criou o mundo com leis físicas, entre as quais está a lei da gravidade, entre outras. A lei da gravidade diz, se você pega um objeto e o joga, o objeto vai cair. Muito bem, a gente não pensa. Deus castigou o objeto porque ele caiu e se machucou. E isso não. Deus criou essa lei, ninguém questiona. É uma lei que existe no mundo. Muito bem. Assim, Deus criou leis espirituais, leis sociais, leis psicológicas, ou seja, existem leis. Mas o que acontece com essas leis? As leis que não são físicas, geralmente as físicas, a gente vê o resultado na hora, como dissemos. Por exemplo, você joga um objeto, ele cai. Você mede a temperatura é aquela que você mede. Não precisa esperar anos para ver qual é a temperatura. Você mede na hora e você já sabe o resultado. No nível psicológico, humano, social, muitas vezes esse resultado, essa consequência pode levar anos, talvez. Vamos ao exemplo. Alguém que Deus não permita rouba. Muito bem, alguém rouba. Pode ser que o mundo reaja ao roubo dele depois de anos. Talvez a polícia o prenda anos depois que o encontram, ou talvez esse roubo tenha causado muitos danos. Que depois de meses ou anos, essa pessoa vive na própria pele o resultado do roubo que cometeu, por exemplo, é só um exemplo. Ou alguém grita com outra pessoa. Talvez a pessoa à frente tenha ficado calada, mas também pode ter sido esse grito. Em um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, se essa pessoa entende ou não o motivo da demissão, talvez tenha tido uma atitude negativa com os outros e após anos acabou demitida. A pessoa pergunta, por quê? Deus me puniu? Fui demitido? Não, Deus não o castigou, Deus criou leis humanas, éticas de comportamento. Que, por exemplo, se alguém grita, o mundo vai reagir de acordo, mas não reage como dissemos no momento. Pode reagir depois de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não sabemos quando. Mas essa lei existe, não existe a lei. Portanto, é preciso entender. Vamos agora à história de Noé. Depois quero trazer isso para a sua vida, para que você leve como se me conhecesse. Eu tento em cada aula, pelo menos tento, que quando a aula termina, você leve ferramentas práticas para aplicar a Torá na sua vida, aplicá-la na sua vida, que seja concreto o que você tenha para aplicar, que não seja algo no ar, né? Que você adquira ferramentas práticas que te tornem melhor e tragam bênçãos para você e quem está ao seu redor. E se Deus quiser, para o mundo inteiro e para todos os mundos, ótimo, excelente. Me refiro a todos os mundos porque houve alguma pergunta em algum momento. Me refiro também ao mundo material, que é o nosso mundo, e aos mundos espirituais. Muito bem, está tudo conectado. Muito bem. Agora eu quero te dizer com isso. Noé e sua geração viviam em uma situação na qual, como te disse antes, a atitude humana chegou a tal baixeza ética e moral, que o mundo cambaleou e caiu
Significa, como te disse antes, Deus criou leis, tanto físicas quanto psicológicas, humanas, nas quais há uma resposta do mundo diante das ações do ser humano. Aconteceu na geração de Noé. Em nível quase geral era um desastre, o nível que havia. Portanto, vou te dar um exemplo prático. Imagine uma casa pequena, cambaleante, e aí chega alguém com um mega trator gigante. Faz um buraco embaixo dos alicerces da casa e começa a mexer neles, nos alicerces, nos fundamentos dessa casa pequena, e a casa, depois de alguns minutos, desaba. Por que ela caiu? Porque alguém mexeu nos alicerces, não só mexeu, destruiu eles. Assim, de forma figurativa, as pessoas, a humanidade na geração de Noé, o que aconteceu é que basicamente chegaram a tal ponto que, de forma metafórica, mexeram nos alicerces da ética humana até que o mundo caiu. Caiu, desmoronou, Deus os castigou de forma arbitrária, que Deus me permita, né? Deus criou uma lei na qual o mundo reage. Como já disse, falo isso sempre, por isso é essencial incorporarmos esse conceito que vai te transformar. Se você entender, isso pode mudar sua vida em todos os aspectos, inclusive os econômicos, emocionais e de relacionamento. Ou seja, Deus criou leis nas quais, se nós seguimos essas leis a favor, ou seja, seguimos bem com essas leis, tudo vai bem. Tudo perfeito. Mas quem quebra uma lei, responderá por ela. Mas, obviamente, pode responder depois de um tempo, não precisa ser na hora. Portanto, o que aconteceu na geração de Noé é que o mundo cometeu uma má ação e outra má ação, multiplicado por muita gente, até que, de alguma forma, essas pessoas não podiam continuar existindo, porque o mundo não podia suportar tal atitude, tal má atitude. Portanto, não podemos pensar como um castigo de Deus, que Deus fica bravo e castiga as pessoas, e coitadas das pessoas que foram castigadas. Muitos entendem assim, mas não é o caso. O foco precisa mudar e entender que a responsabilidade pela qual as pessoas levaram sua vida, ou seja, ou dizendo de forma negativa, a falta de responsabilidade que as pessoas atribuíram a si mesmas. E agiam de forma totalmente aleatória, e não somente aleatória, negativa, desrespeitando leis naturais, agindo de modo antiético e imoral com os outros, incluindo animais, ou seja, um desastre. O mundo, de certa forma, colapso. E, portanto, quando falamos de prêmio e castigo, por exemplo, com Deus, o Criador, é preciso entender que não é um prêmio, castigo. De uma forma como aqui te contei, de alguém que age mal, diz Deus, Deus me perdoe, mas se diz Deus, Deus me perdoe e continua fazendo o mal, de que adianta? Faço um pequeno parêntese, minhas mãos estão um pouco sujas porque aqui molharam um pouco antes de eu chegar. Estou em uma mesa e a mesa solta uma cor preta. Para que entendam que é por isso que minhas mãos estão um pouco sujas, fecho o parêntese e continuo. Então, é muito importante entender que Deus cria o mundo de uma forma espetacular, na qual o mundo reage. Veja pelo lado positivo. Você é uma pessoa excelente, ética, no seu trabalho, no seu local de estudos, na sua família, espetacular. O mundo reage com um sorriso diante de você, entende? No nível, por exemplo, de saúde, pois eu te digo, saúde, economia, o que você quiser, a área que você quiser, podemos colocar na mesa e falar sobre saúde. Deus criou o Criador, leis de saúde, por exemplo, uma salada fresca, tomates frescos, é algo que sabemos que é saudável para a pessoa. Mas comer comida lixo ou comer muitos óleos industrializados e comer muita comida frita, é óbvio que isso não é bom para a pessoa. Comer de vez em quando algo frito, tudo bem. Mas alguém que pensa em tomar café da manhã, almoçar e jantar coisas fritas, e toma bebidas com muito açúcar, e toma muito café e bebe álcool, essa pessoa, em média, obviamente em termos de saúde geral, no geral, não vai ter uma boa saúde. Porque Deus castiga, não é? A pessoa, de certa forma, quebra leis naturais que Deus criou em nosso corpo. E se ela quebra essas leis naturais como consequência direta, e não como um castigo divino de Deus, o Criador.
Essa pessoa vai, por exemplo, se sentir mal, vai doer o estômago porque ingere coisas que são negativas para o seu corpo. Alguém que também passa horas no telefone com redes sociais e assistindo filmes que o estressam, ou vê noticiários com informações negativas de muitos lugares do mundo, e vai dormir assim, como vai dormir tranquilo, sorrindo, conversando com Deus, não vai conseguir dormir. Estressado, provavelmente vai ter insônia ou pesadelos, porque Deus o castiga, não é? Essa pessoa se colocou, através da sua própria alegria ou da sua liberdade de escolher, a vida em um lugar negativo. Vamos levar isso para o lado oposto agora? Uma pessoa se alimenta de forma saudável, é moderada no uso do celular e tem bons vínculos. Cumprimenta as pessoas, se deseja bom dia sorrindo. Em casa é alguém, é um exemplo, é excelente, em casa é um bom exemplo. Ajude seus filhos nas tarefas escolares junto com seu cônjuge. Isso é muito útil e faz diferença. Leva o lixo para fora e joga fora, limpa os pratos, o chão. A mulher pergunta ao marido: como foi seu dia? Posso ajudar em algo? Ela sabe ouvir? O marido retribui: como foi o seu dia? Em que posso te ajudar com seus vizinhos? Ajuda, ou seja, onde está? Faz a vontade do Criador, de Deus o Criador, com alegria e bom coração. É bom com todos, inclusive consigo mesmo. Cuida de si, trata os outros bem e mantém um vínculo saudável com Deus. O que pode ser melhor? E, portanto, a pessoa está em um vínculo constante com Deus e cada coisa que acontece com ele, ele tenta avaliar se preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, preciso me fortalecer nisso, nisso e nisso, preciso mudar. É como um gerente que conduz a empresa fazendo planos anuais, mensais e semanais da melhor forma. Avalia onde investir, o que melhorar, o que consertar, o que modelar, o que remodelar, qual equipe trabalha bem, qual equipe precisa ser fortalecida constantemente, uma avaliação constante. Assim somos nós. Com um grande gerente de uma grande empresa, nós mesmos. Isso também no micro e um pouco mais macro. Nossa família, nosso entorno, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o mundo inteiro, que é o mundo de Deus, o Criador, como melhorar. E aqui o grande segredo é viver como sócios de Deus, o Criador, em sua criação. Portanto, alguém pensa que se conecta com Deus como se fosse um caixa eletrônico, uma máquina automática com a qual se relaciona para obter resultados rápidos. Basicamente, Deus me perdoe por tal coisa, Deus me ajude com isso, Deus. Como tirar dinheiro rápido do caixa eletrônico do banco? Como uma criança que pede dinheiro ao pai, o que é normal e ótimo quando se é pequeno. Mas, ao crescer, o vínculo permanece bom. Pai, juntos, como fazemos isso, como eu disse no exemplo no começo, uma sociedade, pensar juntos, como fazemos isso juntos, e assim somos nós com o Criador, o mesmo Deus diz. No Gênesis, em hebraico, diz Adam no plural, façamos um homem. Outros sábios também interpretam de forma bonita e profunda, façamos um homem. Deus convida o ser humano, convida você para que juntos façamos o homem, façamos nossa vida. Nossa vida é uma sociedade com Deus e a vida de toda a criação é uma sociedade com Deus. Correção do mundo. Chama-se em hebraico Tikkun Olam. É uma sociedade entre nós e Deus, o Criador. Não existe apenas Deus, aquele que está lá em cima no céu que governa. Com um grande gerente, como formiguinhas. Vamos de lugar em lugar pedindo perdão e tentando evitar os raios do céu. Porque ele nos castiga de forma aleatória, arbitrária, porque está bravo com o mundo, com a humanidade, que Deus nos permita. Isso é o oposto, como o judaísmo. A Torá orienta nossas ações, compreende nossa criação e nosso vínculo com Deus, o Criador. O vínculo é um vínculo positivo, de amor, de maturidade, de sociedade. Como eu te disse, pensa na criança pequena que pede um brinquedo, um doce para o pai. Está perfeito quando é pequeno, mas quando tem 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos, como o pai de 80 anos, o vínculo é outro, um vínculo de proximidade, de amor, de muito respeito, claro, mas de muito amor, de sociedade, assim como Deus diferenciando infinitas vezes. Mas o vínculo com Deus é um vínculo vivo e de responsabilidade do livre-arbítrio. Deus nos dá o maior presente que podemos ter, que é a nossa possibilidade de escolher livremente.
e sair dessa matrix, desse mal entendido, desse vínculo errado com Deus, que Deus está lá em cima e que está bravo com a gente, né? Deus está em cima e está embaixo. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é a origem de tudo, está acima de tudo, inclui tudo o que posso dizer com minhas palavras. Não é suficiente, obviamente, mas por um pouco para nos entendermos plenamente, nossos sábios. Se em hebraico o akol, o me'al akol, ou seja, Deus é tudo, é a origem de tudo, inclui tudo isso acima de tudo. Ou seja, não há palavras que possamos dizer, obviamente, sobre Deus, o Criador, mas um pouco Deus nos deu a Torá em palavras. Então temos que falar com palavras para nos entendermos, são coisas profundíssimas que não. Nosso entendimento, obviamente, não pode chegar ao final do entendimento mais puro e mais profundo. Mas para nos entendermos é preciso entender que o vínculo com Deus é um vínculo alegre, de muito amor, de muita proximidade. Deus, o Criador, nos supervisiona a cada instante. Deus te supervisiona, te abraça, te ama, te cuida. E que muitas vezes isso não é dito. Deus confia em você. Deus acredita no seu potencial para cumprir sua missão de forma incrível. E você é único ou única na história. Sua impressão digital é única, nenhuma é igual à sua. Hoje não houve nem haverá, sua impressão digital é única em toda a história da humanidade. Portanto, você é único, você é única, não existe alguém como você. Não haverá nem houve, nada, não houve, não há e nem haverá ninguém como você. Sua missão é única na vida, com sua família, no seu trabalho, no seu local de estudo, onde quer que você esteja. Cada pequeno acontecimento da sua vida, único, irrepetível. E você tem a possibilidade de escolher a vida. Escolher a vida não é escolher a vida biológica, mas sim a vida espiritual, a vida ética, a vida moral. Cada instante, dar bom dia, sorrir, presentear ou ajudar financeiramente quem precisa de apoio. Se você tiver a possibilidade de dar um bom conselho, ser um bom ouvinte para escutar um problema e dar um bom conselho, você sempre pode escolher a vida, esteja onde estiver. Se for em hebraico, como falei antes, o Bajarta Bajaim, a Parashá em Nitzavim, na porção semanal de Nitzavim, no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, o Bajarta Bajaim. Você escolherá a vida, e a vida é uma vida, né? Uma vida ética, espiritual. Vincular-se com Deus, com o Criador, pedir conselho a Ele a todo instante, pedir realmente que Ele te guie de verdade. E você não precisa tentar ser eloquente. Esse é um segredo impressionante que os sábios cabalistas nos ensinam sobre a possibilidade de falar com nossas próprias palavras com Deus, o Criador, sem buscar eloquência. Falar do seu coração o abre. No que te dói ou alegra, peça e leia com suas palavras. Procure um lugar tranquilo onde ninguém te incomode, desligue o telefone, coloque no silencioso, que ninguém te incomode, um lugar tranquilo. Fale todos os dias da sua vida, quando puder, se puder. Um local e horário fixos, seja dia ou noite, por quanto tempo você puder, 1 minuto, 2, 1 hora. É espetacular o vínculo com Deus e busque ser sócio de Deus. Somente orar para que Ele te perdoe e você continuar na mesma direção. Obviamente, se a pessoa entende que fez algo errado, claro, isso é fundamental, primeiro refletir, assumir a responsabilidade pelo que fez. Dizer que quer melhorar e pedir perdão a Deus, claro, mas um perdão vazio de significado, um perdão realmente Deus. Eu me entristeço até o fundo da minha alma por tudo que fiz contra a tua vontade. Fico triste, eu quero ser melhor, me entristece. Ajuda-me a crescer, ajuda-me a melhorar, ajuda-me a ajudar os outros a ser a melhor pessoa que eu puder. Não, para não ter castigos no céu, obviamente ninguém quer ter castigos no céu, mas esse não é o ponto. O ponto é que eu quero ser bom, porque quero ser seu parceiro. Deus, meu Criador, meu amado Criador, ao vinho ruim que não, meu Pai, nosso Rei, dizemos nosso Pai, nosso Rei, é nosso Pai, e nosso Rei não é apenas Rei. Lá em cima no céu, Deus, como eu te disse, Ele está em cima, Ele está embaixo, nos envolve, nos abraça a cada instante. Deus, o Criador, está em todos os lugares e acima de tudo. Sabemos que o Criador cria tudo e nos supervisiona constantemente, como já te disse. Portanto, é muito importante que quando pedimos perdão, também oremos a Deus pedindo perdão de coração, mas não apenas para não receber um castigo, o que significa castigo. Para o judaísmo, Onesh significa castigo. Podemos de alguma forma mudar o lugar do castigo?
Se a palavra em hebraico tikkun significa correção, o castigo sempre vem de um lugar, do imenso amor de Deus, o Criador, que nos ajuda a corrigir. Portanto, queremos já, desde hoje, queremos corrigir, não precisamos de castigos divinos, não. Agora é ajuda e pedir orientação, falar com Deus. Existe um princípio espiritual impressionante que diz assim, ouça isso que pode mudar a sua vida. Quando há julgamento aqui, não há lá em cima. É impressionante, há julgamento aqui embaixo, não há julgamento lá em cima. O que significa quando a pessoa se auto-julga? O que significa auto-julgar? Veja, como eu disse, o gerente sempre avalia seu negócio. Se você avalia sua própria empresa, que é você, como melhorar continuamente? Com certeza, não precisa se estressar com o que digo, com base em muito amor. A você, Deus, ao mundo inteiro, a toda a criação, a toda a humanidade, tranquilo, sem estresse, mas sempre como se estivesse. Em hebraico, Yad Aladofe significa os dedos no seu pulso, expressão usada para indicar atenção ou estar alerta. O que aconteceu com você? Você se enganou? Alguém falou mal com você? Por que falaram mal com você? Alguém falou bem com você? Por que falaram bem com você? Talvez você tenha feito algo muito bom ontem. Então se fortaleça e continue fazendo essa coisa boa que você fez ontem. Você ajudou alguém? Dizer por tudo, por todos os lados, tentar estar atento à sua vida, não viva uma vida adormecido, adormecida, atento, acordados, acordadas. Para fazer a vontade de Deus, o Criador a cada instante, com muita alegria, com um coração limpo e puro. Dizer quando há julgamento aqui embaixo, quando você se auto-julga, avalia a sua vida e conversa com Deus e pede ajuda a Deus, Deus vai te ajudar se Deus quiser. E não há necessidade de certa forma, castigos espirituais no céu, como realmente se diz. Ou seja, significa que não é necessário que a pessoa tenha uma instância mais espiritual, de uma forma para que a conduzam, porque a pessoa se autoconduz, entende? Mas também quando vem do céu, de certa forma. Com Deus, o Criador vai nos guiando sempre com muito amor, para, como te disse, para fazer tikkun, para corrigir. Não é um Deus que está bravo com a humanidade e lança raios e castiga, e isso é algo que não é judaísmo, não é Torá, não é judaísmo, é Torá. É algo que talvez, infelizmente, existam pessoas que entendem mal o vínculo com Deus, o Criador. O vínculo é um vínculo de amor e de muita responsabilidade. Também é preciso destacar tanto o amor quanto a responsabilidade, as duas mãos. Portanto, quando você se auto-julga, pense, vamos lá, não é no começo da aula, não é, porque não é. Era um justo, impressionante, tzadik, e isso de um grande justo, que Deus obviamente salvou, é por causa de um grande justo, mas infelizmente aqueles que pereceram no dilúvio, obviamente não havia. O que eu estou te contando é que não há uma autorreflexão, vamos melhorar, há coisas negativas, não é? Infelizmente, chegaram a um ponto em que o mundo colapsou por causa do negativo, de como viviam. Portanto, resumindo um pouco e encerrando nossa aula, a importância de entender quando, primeiro, em nível macro, quando estudamos. A Torá, sempre ver o que a Torá quer me dizer, o que a Torá quer me ensinar, sempre a Torá, Deus, o Criador por trás da Torá. E sempre que estudar, não apenas os versículos, é proibido estudar versículos sem os comentaristas do mundo da ortodoxia, dos cabalistas, dos grandes sábios judeus. É muito importante sempre estudar os versículos com as explicações. O que te falei hoje, você compartilha um pouco? O que eu estudo, compartilhei com você. É muito importante entender primeiro que a Torá sempre nos diz, obviamente, como seguir pela vida, como seguir bem pela vida, como, obviamente, respeitar as leis que Deus estabelece em sua criação para levar de um ponto ao melhor ponto, porque Deus conduz seu mundo à perfeição total. No caminho há subidas, há descidas, subidas e descidas e subidas, e Deus quer que cheguemos à subida perfeita. Assim, Deus, com muito amor, conduz o nosso mundo e cabe a nós nos alinharmos com essa perfeição eterna e escolher a vida, Então, com muito carinho, como te contei antes, aqui na descrição do nosso vídeo, você tem a possibilidade de se juntar à minha amada comunidade Israel High. Aqui você tem um link, também tem o meu WhatsApp comunitário, pode fazer perguntas por lá. E você também pode dedicar para você ou para pessoas queridas um vídeo de forma exclusiva
e pedir que, se Deus quiser, eu diga e dedique no vídeo o que você quiser, com muitas bênçãos e um grande obrigado.